Eu acabei de terminar minhas leituras de janeiro e eu fiz uma coisa meio insana. Eu acabei de ler Crepúsculo, intercalando com Sol da Meia-Noite. Ou seja, eu acabei de ler a mesma história, intercalando por dois narradores diferentes. Uma pela cabeça da Bella e uma pela cabeça do Edward. E eu vou contar pra você o que muda nessa experiência ao ler as duas obras, uma intercalada com a outra. Tudo que melhora, tudo que piora também. E será que faz sentido esse livro extra existir? Todo mundo que foi adolescente na época de 2008 conhece a saga Crepúsculo. Alguns, como eu, conheciam apenas pelos filmes e outras pessoas já conheciam pelos livros. Eu apenas tinha assistido os filmes naquela época, eu nunca tinha me interessado ali pelos livros, porém, ano passado lançou uma edição super especial para comemorar 20 anos da saga, que é essa edição que eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem esse super box, muito bonito, uma edição assim de luxo mesmo, que foi para comemorar os 20 anos de Crepúsculo. Então ele foi lançado ano passado, na época de outubro, e eu comprei esse box porque eu não tinha lido nenhum dos livros, então eu achei que era a oportunidade perfeita para conhecer os livros, além de já ter conhecido os filmes. Os livros são uma edição bem de luxo, então eles têm a parte colorida aqui, né, e as capas são diferentes da capa antiga, então ele tem uma nova leitura aqui na capa, né? A capa de Crepúsculo tá bem diferente, né, mas ainda mantém aquele detalhe da maçã que tinha no primeiro livro. Né? É um livro muito bonito, muito legal, uma edição muito, né, realmente especial para comemorar esse aniversário da saga. Aqui no primeiro livro, Crepúsculo, a gente segue a visão da Bella dos acontecimentos da história. Então, no começo tem todo aquele drama, ela não entende direito quem é o Edward, quem é a família dos Cullens, e aí ela fica meio assim, né, o que tá acontecendo? Ela acabou de se mudar pra cidade, então tem todo um mistério e uma coisa bem diferente acontecendo ali. Já aqui, em Sol da Meia-Noite, a gente acompanha a mesma história pela visão do Edward. Então eu sinto que esse livro quebra um pouquinho o mistério da família dos Cullens e o mistério do Edward. Mas pra quem, assim como eu, já conhece os filmes, sabe, né, toda a história já conhece o mistério de que o Edward, na verdade, é um vampiro. I know what you are. Vampire. Então, ler intercalado não tem tanto problema assim. Caso seja sua primeira leitura, faz sentido você ler só Crepúsculo para pegar esse mistério e todo esse acontecimento. Mas, para quem já conhece a história, convenhamos, acho que todo mundo já conhece a história, faz super sentido você ler intercalando os dois. Basicamente, eu segui essa lista aqui de intercalando os capítulos. Basicamente, você lê 3 capítulos de Crepúsculo e depois 3 capítulos de O Sol da Meia-Noite. Então você vai intercalando entre os dois livros. Primeiro você vê a cena pela Bella, que tá ali sem entender nada do que tá acontecendo, e depois você vê a mesma cena pela cabeça do Edward, que já tem muita noção do que tá acontecendo, ele consegue ler o pensamento das outras pessoas também, então você tem um embasamento bem maior vendo a visão dele da situação. E isso é uma das coisas mais legais, você conseguir acompanhar as duas visões diferentes. Enquanto a Bella tá tipo assim, nossa, quem é esse garoto? Porque ele não quer se aproximar de mim? Porque ele não quer nem falar comigo? O Edward tá pensando, meu Deus, eu não posso chegar perto dela, porque se eu chegar perto dela eu vou matar ela. Literalmente. Eu não posso sentir o cheiro dela, senão alguma coisa vai dar muito errado aqui. Outra coisa interessante foi que a gente sempre tinha aquela mística de que a Bella é uma pessoa meio sem noção, meio sem sal, uma personagem ali bem passageira na história. Isso era uma das críticas que a maioria das pessoas tinha a partir do filme e também lendo ali a primeira versão apenas de Crepúsculo. Mas relendo agora, né, com a cabeça que eu tenho hoje, eu percebi que na verdade ela é muito mais observadora. Então ela é uma personagem que fica observando tudo e ela tenta muito agradar todo mundo. Ela é uma people pleaser, então ela tenta fazer com que tudo dê certo pra todo mundo, para as pessoas que nem gostam dela. Tem umas amigas ali na história dela que nem gostam tanto assim dela, mas ela tenta agradar as meninas, fazer tudo dar certo. Então ela é uma personagem muito mais profunda do que os filmes fazem
aparecer. Então no filme parece que ela é uma personagem bem rasa mesmo, mas lendo a história ela tem muito mais profundidade. E acompanhando a visão do Edward, a gente percebe que ela realmente tem essa profundidade nos livros. Ele percebe muitas nuances ali nela, ele descreve ela de uma maneira que faz você se encantar pela Bella também. Você fica pensando, nossa, ela realmente é tudo isso, né? Ela é uma pessoa boa de verdade. Outra coisa que muda bastante é a personalidade do Edward. Quando a gente tá acompanhando a visão da Bella, ele é meio sarcástico, ali, irônico, ele joga algumas frases assim pra ela que ela fica tipo assim, meu Deus, por que ele tá falando isso? Então ele tem toda aquela brincadeira ali, ele é meio até sadista um pouco com ela. Quando a gente tá acompanhando o ponto de vista dele, a gente percebe, na verdade, que ele tá sofrendo o tempo todo. Ele é depressivo, ele é triste, ele pensa em umas coisas super pra baixo. Então a gente tem essa dualidade muito grande entre os dois personagens. Mas uma coisa que eu posso dizer com toda certeza que o Sol da Meia-Noite melhora muito na leitura de Crepúsculo é justamente a expansão do universo do Edward. Então a gente se aprofunda muito mais na família dele, nos irmãos dele, em todos aqueles dramas da vida do vampiro, né? E o que eles têm que passar diariamente, a gente acompanha ele caçando. Então é muito interessante a gente ver essas outras nuances dele durante o período que ele tá narrando a história. Então a Bella não tem noção disso. Quando a gente acompanha só pela visão dela, a gente não percebe esse esforço que ele tá fazendo pra só manter ao lado dela. Pra ele estar do lado dela, ele faz um esforço tão grande, ele tá abrindo mão de tanta coisa só pra ficar com ela. Então a gente se aprofunda muito mais nessa personalidade dele. Por outro lado, a gente tem que lembrar que a gente tá lendo a mesma história 2 vezes. Então aquelas cenas que, às vezes, no primeiro livro, né, em Crepúsculo, já são um pouco mais monótonas ou paradas, quando a gente vai pro Edward, essa cena continua assim também. Então, às vezes, você vai ter que passar por 2 cenas mais paradas, ao invés de ter que passar só por uma, se você estivesse lendo apenas um dos livros. Então, é interessante, principalmente quando eles estão separados. Então, quando a gente tá vendo o ponto de vista da Bella sem o Edward, e quando a gente tá vendo o ponto de vista do Edward sem a Bella. Então, a gente consegue se aprofundar muito mais nesses personagens. Porém, quando eles estão juntos, né, a cena que eles estão ali conectados, a gente consegue ver o ponto de vista dos dois, mas em algumas dessas cenas pode ficar um pouquinho batido. Então você pensa, nossa, eu acabei de ver essa cena, aí eu tenho que ver ela de novo, só que por outro ponto de vista. Mas no geral, tem uma grande mudança nessas cenas, assim, quando a gente tá acompanhando por um e quando a gente tá acompanhando por outro. A gente percebe a diferença dos livros só vendo o tamanho deles. Então, esse aqui é o tamanho de Crepúsculo, e esse aqui é o tamanho do Sol da Meia-Noite, a visão do Edward. Então, o Crepúsculo ele é bem menor. Então, a gente tem aqui esse tanto de páginas, enquanto aqui a gente tem quase o dobro. Vou passar o número certinho para vocês. Essa minha edição de Crepúsculo tem 355 páginas. A última página é 355. Enquanto o Sol da Meia-Noite tem 727 páginas. Então é praticamente o dobro de páginas entre um livro e outro. Então a gente consegue perceber o quão mais profundo é a visão do Edward em relação aos acontecimentos. Ele conta exatamente o mesmo período de tempo. Então o primeiro capítulo é o primeiro encontro deles ali na escola, até o último capítulo, que é o baile dos dois. Então tanto o Crepúsculo quanto o Sol da Meia-Noite contam a mesma história. Eles vão seguindo a mesma narrativa. Inclusive, os nomes dos capítulos são iguais. Tem alguns que tem algumas brincadeirinhas. Por exemplo, quando a gente vai ter o capítulo 15 em Crepúsculo, onde a Bella vai conhecer a família do Edward, a gente tem o título Os Cullens, que é o nome da família do Edward. Enquanto lá no capítulo 19, que é o capítulo que vai narrar a mesma cena, né, a Bella conhecendo a família do Edward, o nome do capítulo é Lar, porque é o lar dele, né? Ele vai estar apresentando a família, a casa dele, pra Bella. Então a gente tem esses trocadilhos ali nos nomes também, que é bem interessante. Pra concluir, eu diria que Crepúsculo é a história da Bella se apaixonando. E Sol da Meia-Noite é a história do Edward tentando fazer tudo dar certo. E uma das coisas mais legais de acompanhar a história por 2 pontos de vista é a gente ver
como um ponto de vista, né, um narrador, muda completamente a história. Enquanto a gente tem em Crepúsculo esse mistério, esse drama acontecendo, em Sol da Meia-Noite é uma história de romance e uma coisa mais gótica, mais depressiva. Então, as histórias são bem diferentes, mesmo sendo a mesma história. Então, mudar o narrador muda completamente o sentido daquela história. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário se você já leu os 2 livros intercalados também, ou se acha que é uma boa ideia fazer isso, e se você quer ver mais vídeos do restante da saga. Então ainda tem mais 3 livros aqui no box que eu ainda vou ler, e se vocês gostarem eu posso trazer a minha review sobre eles.